E aí, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou químico formado e sou aluno de graduação de farmácia. Estou chegando no fim do curso. E eu queria trazer umas reflexões sobre o estado da arte, por assim dizer, de práticas médicas e não médicas que estão ocorrendo, considerando pacientes obesos, então, para o tratamento de obesidade. O hot topic que a gente tem na indústria farmacêutica, né, e na sociedade em geral, são aqueles medicamentos destinados para o tratamento de diabetes e hoje em dia para o tratamento de obesidade, que é o Mounjaro, o Ozempic, que a gente conhece muito, que está popularizado mundo afora. Falando um pouquinho sobre bioquímica, fisiologia, o Ozempic ele é um análogo do GLP-1. Então, o GLP-1 ele é um hormônio que está relacionado com a secreção de insulina. E a insulina é quem controla a glicose no nosso sangue. Então, se você tem um aumento de insulina, você consegue controlar a concentração de glicose. E isso é importante no tratamento de diabetes. Mas, além disso, o Ozempic ele também atua na taxa de esvaziamento gástrico. Então, é basicamente o seguinte: você come, e aí, quando você está fazendo uso de Ozempic, o seu estômago esvazia mais lento. Então, dá a impressão que você está cheio. Então, diminui o apetite. Sendo bem simplista. Mounjaro também é um análogo de GLP-1, então ele atua como GLP-1, que é um hormônio, mas ele também atua como um análogo de GIP, né, que também é um hormônio relacionado à insulina e relacionado à diminuição do apetite. Só que como o Mounjaro ele é um duplo agonista, você tem uma redução do apetite muito maior para o Mounjaro. Tanto é que pesquisas indicam que a redução, né, a perda de peso com Mounjaro é superior à obtida com Ozempic. Qual que é a brincadeira que eu queria trazer aqui, e até está no meu roteiro, que é uma coisa que me incomodou muito de ver gente falando isso, né? O problema do medicamento não é o medicamento é uma ferramenta, tá? Você tem que usar os medicamentos na clínica médica, certo? E aí o farmacêutico, o enfermeiro tem que estar acompanhando isso. A questão é que você, hoje em dia, tem um uso indiscriminado desses medicamentos, tá? É um medicamento para diabetes e para obesidade, certo? A nossa sociedade está priorizando a estética, a aparência, o que eu chamo de eu aos olhos de vocês, a qualquer custo, tá? Então, o que está acontecendo? Tem gente que está pegando o Ozempic, Mounjaro, em laboratórios clandestinos ou laboratórios fora do país, sem regulamentação nacional, tá? Com preços abaixo da média, e estão usando indiscriminadamente, como se fosse um doce, como se fosse uma bala. Isso é uma coisa que eu estou chamando, né? Vou dar um apelido de fast emagrecimento. Por quê? A pessoa não quer ir ao médico se tratar. Ou seja, procurar um acompanhamento médico para aí sim, se for necessário, fazer o uso do Ozempic, do Mounjaro. Ela quer o Ozempic e o Mounjaro e ela mesma quer, ela acha que ela tem a capacidade de aplicar e dosar e falar como vai ser esse tratamento para si mesmo sem acompanhamento. Isso está acontecendo frequentemente, tá? E qual que é o resultado? Primeiro que você tem gente querendo perder 4, 5 quilos e usando Mounjaro, que é uma condição onde você poderia ter basicamente o uso de dieta e o uso de atividade física constante como ferramentas muito mais úteis e com menos efeitos colaterais para perder esses 5 quilos. E é uma coisa que as pessoas estão se recusando a fazer, tá? As pessoas querem um caminho mais fácil. Você tem gente tendo efeito rebote, então ele compra a caneta, ele passa no cartão de crédito lá em 100 mil vezes, que essa é a condição do povo brasileiro médio, da gente, né? As pessoas que são de baixa renda,
E aí acaba a caneta e ele volta a ganhar peso porque você tem um efeito rebote. O apetite vai voltar ao normal e você vai comer pra caramba. Tá? Você tem esses medicamentos sendo feitos em qualquer lugar, então você pode ter infecções relacionadas à produção com más costumes, né? Então você tem a produção desses medicamentos feitos em qualquer lugar, certo? E efeitos adversos, então gente que passa mal, começa a tomar, não está acompanhando com o médico e passa mal, não entende o porquê, fica desesperado, aí toma um pouco ou toma tudo errado, e você tem uma série de coisas que podem acontecer quando você tomou o medicamento errado, da forma errada. Tá? E a pergunta que eu quero fazer assim de reflexão para amigos farmacêuticos, médicos, nutricionistas e pessoas também que não tem nada a ver com a prática de saúde, mas que são da sociedade e que assim conhecem alguém que está fazendo uso indiscriminado. Pensa comigo, por que a gente parou de confiar em profissional da saúde? Os médicos na pandemia recomendavam a vacina e agora a vacina é horrível, a vacina é o vilão, a vacina está causando AVC. Tá? O médico falou isso e você está falando que não. Tá? E agora a sociedade não quer contar mais com os médicos para poder receitar aquilo que você tem que tomar da forma correta, dar as recomendações certas, fazer o acompanhamento. Eles não querem passar com um nutricionista, ninguém quer passar com um nutricionista mais, porque acha que é perda de tempo, o ChatGPT faz. Quando foi que a gente parou de confiar nos nossos especialistas? E fazem 5, 6 anos de graduação, fazem especialização, fazem doutorado. Tá? Parece que a saúde está sendo deixada de lado como alguma coisa que, se ela tiver que ser alcançada, ela tem que ser alcançada de qualquer jeito e do jeito mais rápido possível. Tá? Então a saúde está virando uma coisa que não é mais prioridade como rotina, e a estética, que no geral é o que está predominando ao invés da saúde para o uso desses medicamentos, né, está se tornando uma prioridade condicional. Eu espero que essa reflexão ela fique para todo mundo que é da sociedade ou que é profissional da saúde, e que a gente se preocupe em conscientizar as pessoas a entender melhor a função dos profissionais da saúde na nossa sociedade.